E aí, eu sou o Vitor Santos, estudante de Biologia, residente pedagógico da UFRA, e hoje a gente vai falar sobre genes e sobre o que a genética estuda. Para começar a falar disso, a gente vai falar sobre o albinismo. O albinismo é uma desordem genética, uma doença que causa hipersensibilidade e ausência de pigmentação na pele e, em alguns casos mais graves, na cor dos olhos e cabelos, e tudo por conta de um gene recessivo que, em homozigose, causa essa condição. Mas calma, a gente vai entender um pouco mais sobre o que isso significa. Primeiro, vamos, antes de tudo, nos localizar. Dentro das nossas células, que são células eucarióticas, como é o nosso caso e o caso dos animais, das plantas e de vários organismos, existe uma estrutura chamada envoltório nuclear, ou núcleo. Dentro desse núcleo está compartimentalizado todo o nosso material genético, e é justamente ele quem vai definir todas as características de qualquer ser vivo, e é essa molécula, a molécula de DNA, que a genética e a biologia molecular se preocupam muito em estudar. Se você vai ser alto ou baixo, com a pele mais escura ou mais clara, cabelos mais enrolados ou mais lisos, ou até mesmo alguns comportamentos. Está tudo armazenado no interior das nossas células em uma molécula, como eu já falei, que se chama DNA. A molécula de DNA é formada por nucleotídeos, que são como se fossem os tijolos que formam a grande molécula de DNA. Cada nucleotídeo apresenta uma base nitrogenada, que cada base é representada por uma letra diferente, A, T, C e G, que são respectivamente moléculas que a gente chama de adenina, timina, citosina e guanina. Ao longo da molécula de DNA, as diferentes combinações dessas letras, desses pares de base, formam as diferentes informações que possibilitam as diferenças entre os seres vivos. Mas nem todas as partes do DNA estão ligadas com as características ou a produção de genes. Na verdade, boa parte da molécula de DNA possui regiões reguladoras inertes. Mas para a genética, a parte que importa do nosso material genético é a parte onde estão os genes. Os genes são regiões onde existem sequências de bases nitrogenadas que codificam principalmente para a formação de proteínas. A forma e função dessas proteínas é quem de fato ditará todas as características de alguém. A genética busca entender os genes, seu comportamento, estrutura e principalmente de que forma são passadas às gerações seguintes, a herança. E como já aprendemos algumas coisas com o bom velhinho Mendel e entendemos como a ciência moderna enxerga os genes, vamos falar um pouco sobre alelos. Nós, seres humanos e diversos animais, somos diploides, o que significa que o nosso genoma está organizado de forma que temos duas cópias do mesmo gene, como podemos ver aqui na imagem. Ou seja, duas porções do DNA destinadas à mesma característica. Essas duas cópias podem ser exatamente idênticas ou podem ser ligeiramente diferentes. Essa pequena variação pode mudar completamente como uma característica expressa ou não. Por isso, chamamos essas porções de genes correspondentes de alelos. Geralmente, costumamos representar esses alelos com letras para ser mais fácil de entender e de estudá-los quando eles passam de geração em geração. Para deixar mais claro, vamos voltar ao exemplo do albinismo. A condição de albinismo depende de um par de alelos que vamos chamar de azinho-azinho. O indivíduo necessita das duas cópias desse gene para que seja albino. Quando os dois alelos são iguais, como no caso do albinismo, a gente chama esse indivíduo de homozigoto. Em outras palavras, eu preciso de duas cópias do mesmo gene, ou seja, dois alelos exatamente iguais, para que alguém seja albino. E nesse caso, quando eu tenho duas cópias exatamente iguais do mesmo alelo, eu chamo esse genótipo de homozigoto. Em caso de pessoas que apresentam uma cópia para o gene normal e uma cópia para o gene com albinismo, a gente chama esses indivíduos de heterozigoto, e o gene que vai prevalecer é o gene para a condição normal. Por isso que nós chamamos o gene do albinismo de gene recessivo, porque ele necessita estar em dose dupla para que ele seja expresso no organismo que o possui. E um organismo dominante seriam as duas cópias para o gene normal, que seria o genótipo azão-azão. Nesse momento, vamos olhar a fundo dois conceitos bem importantes para a genética: o conceito de genótipo e fenótipo.
O genótipo diz respeito ao conjunto de todo o material genético de um ser vivo. Porém, nem todo o material genético é expresso. Genes podem se expressar dependendo da relação entre os alelos, como a gente viu, se são dominantes ou recessivos, e do ambiente. Sim, o ambiente diz muito sobre quais características genéticas serão de fato expressas. Os genes que definem altura, por exemplo. Se você for um dos casos raros de pessoas com propensão a crescer mais de 2 metros de altura, se não houver uma nutrição adequada, sono regulares na fase de crescimento, certamente não crescerá todo o seu potencial genético. E por mais que você se alimente bem e tenha condições ideais como as que eu citei, não vai crescer muito mais do que o programado pelo seu DNA. Como é o caso da repórter Tracy na foto ao lado do jogador Taco Fall. A relação entre genes e o que de fato vira característica dá origem ao conceito de fenótipo. O fenótipo pode ser resumido como a parte visível, a parte dos genes que ficou evidente no físico ou no comportamento, a cor dos cabelos, pele, olhos, alguma desordem genética como o albinismo citado anteriormente, todas as características evidentes nos organismos que a possuem. Uma relação muito usada nos livros didáticos é que o genótipo mais o ambiente é igual ao fenótipo, ou seja, os genes, a informação que está contida no genótipo, sofre influência do meio ambiente e isso resulta nas características físicas que eu consigo efetivamente observar num organismo. De genética, era isso que eu tinha para falar. Obrigado por assistirem até aqui. Aqui na descrição ou nos grupos de WhatsApp, ou também, talvez a gente coloque nos dois, vai estar disponível os links para a atividade, para o material de apoio, para vocês lerem e aprenderem um pouco mais. Bons estudos e até a próxima!